formulado pela FRAM, mais especificamente pelo Dércio, para moderar este seminário. Eu já, quer dizer, já tive um primeiro contato com a Jacqueline em Paris, e acho que eu na altura elogiei a forma entusiástica como ela apresentou o seu trabalho. E então acho que vai ser uma apresentação super, super interessante, né? O título da apresentação da Jacqueline Evaristo é a história da revista Chorua, Política e Literatura em Moçambique, né? Eu penso que está ligado ao trabalho, à dissertação de mestrado, né? Defendida na Paris Cité, né? Com o título La Revue Charrua, 1984-1986, et une approche historique des sources littéraires do Moçambique post-indépendance. Né? Jacqueline, eu penso que tens entre 20 a 25 minutos, né, para fazer a tua apresentação. Então, a partir de agora, nós estamos com toda a atenção para a tua apresentação. Muito obrigada, Canivete. Boa tarde. Eu me chamo Jaqueline Evaristo, eu sou historiadora brasileira, como vocês devem ter percebido pelo sotaque. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, peçam para eu falar mais devagar. E também eu estou aqui partindo do princípio que todo mundo está acostumado com esse termo charrua, o termo geração charrua, que para muitos moçambicanos, que está incluso dentro como é que fala? Do currículo escolar, são os autores como Ngulani Bacacossa. Na minha percepção, a gente pode inserir também o Mia Couto, a Paulina Chiziane, porque apesar deles não terem publicado na revista Charrua, que foi a primeira revista literária do Moçambique Independente, que dá origem ao nome dessa geração, a Paulina e o Mia nunca publicaram na revista, mas eles estão ali também embebidos nesse mesmo ambiente social, literário, que dá origem à revista. Então, isso é algo que eu coloco na minha dissertação, e para contextualizar um pouco para o pessoal, que vocês devem ter lido no ensino médio, no colégio, alguns desses autores. Bem, o meu mestrado teve foco na revista Charrua, sua história e seu impacto. Eu articulei fontes de arquivos moçambicanos e portugueses, assim como entrevistas e metodologias qualitativas, sociológicas, de pesquisa, para entender as fontes literárias que eu estava explorando. A Charrua foi a primeira revista literária de Moçambique independente, e eu discutirei aqui algumas das descobertas dessa análise histórica dessa publicação literária, como a relação institucional da Frelimo do pós-independência, a Frelimo socialista, estamos falando aqui, com a literatura do pós-independência, e também por que essa revista, que acaba dando nome à geração de escritores, que o Lucílio Manjate, professor de literatura da Universidade Eduardo Mondlane, designa como geração 80, para mim, geração Charrua é sinônimo de geração 80, que o Manjate usa como geração 80. Tem um peso histórico e político a se considerar quando estudamos a história cultural de Moçambique. Nessa apresentação, nós vamos falar primeiro dos conflitos na literatura que implicam a criação da AEMO, pois a história da charrua nasce no espaço da Associação de Escritores Moçambicanos, AEMO. Em seguida, passaremos à história da montagem da revista propriamente. E, por fim, falaremos um pouco do conteúdo político da revista, um dos motivos dela ter marcado tanto a estética dos anos 80, vindo a ser considerada como dotada de uma verdadeira moçambicanidade ou identidade literária moçambicana. Para começar, temos que ver um breve panorama das iniciativas da Frelimo em relação à cultura que afetaram direta ou indiretamente a literatura. Quero que prestem atenção nas várias edições de Poesia de Combate que nós temos aqui. Poesia de Combate 1, 2, 3, 4, 1 de novo. Que aparece aqui no Pós-Independência, principalmente. Essas antologias eram antologias de poesias produzidas no contexto da Guerra de Libertação, ou, como nós notamos mais frequentemente nas edições 2 e 3, poesias que seguiam essa estética, mas
criadas, escritas posteriores à Guerra de Libertação, feitas por poetas como Jorge Rabelo, Marcelino dos Santos, Sérgio Vieira, e essas antologias tiveram várias tiragens, milhares de cópias, em um período onde o papel era extremamente escasso, papel físico mesmo, papel. A obra mais relevante para entender como essa poesia se estabelece e se desenvolve enquanto modelo literário oficial do país é o livro A Guerra das Escritas, de Maria Benedita Bastos, no qual ela cita uma passagem do primeiro seminário cultural da Frelimo, particularmente interessante para a gente entender qual que era a acepção da Frelimo em relação à literatura. Bastos atribui a postura da Frelimo em relação à literatura às tendências marxistas socialistas do partido. Mas eu gostaria de chamar a atenção para quais aspectos dessa... Porque é muito genérico você falar, é porque é socialista, portanto, é por causa disso. Ela faz referência até a um texto do Mao e junta a postura da Frelimo com uma metodologia do Mao, e na dissertação eu falo que não sei se cabe essa comparação, porém, de fato, tem uma postura política interessante a se levantar. Vamos ler esse trecho. Até este ponto, nossa análise do poema se concentrou exclusivamente em seu conteúdo político, negligenciando certas características que, no entanto, são próprias à poesia. Contudo, é importante prestar atenção à forma e considerar outro elemento essencial, o ritmo, em que, em conjunto com a forma, contribui para a interpretação da mensagem que o poema busca transmitir. Assim, os nossos poemas devem, de fato, adotar uma forma poética que transcenda seu escopo político. Até aí, eu não sei de onde que eles tiraram essas informações, mas não tem nenhuma referência bibliográfica, não tem nenhuma opinião especializada. Basicamente, parece o resultado de um debate muito interno do partido ao que é literatura, ao que deve ser literatura, e não tem um debate especializado aí. Na poesia moçambicana, os seguintes pontos devem ser enfatizados. Conteúdo, a mensagem que a poesia busca transmitir. Forma, a maneira como essa mensagem é expressa. Ritmo, um elemento essencial que confere cadência ao poema. Bem, aqui a gente tem ordens. No final desse trecho, o que eu acho interessante é que você tem ordens. Vemos aqui uma percepção da literatura enquanto tarefa, no sentido militante do termo, e não como uma produção, um produto de uma categoria profissional específica, os escritores. Uma das hipóteses que eu levanto é que a má leitura desse papel sociocultural da literatura, enquanto tarefa e não como produção, dentro do processo revolucionário, é revelador de como que a Frelimo gere a cultura. E por a literatura ser uma produção artística especializada, essa postura não vai agradar aos escritores. E trata-se de um tempo que a arte, no geral, era completamente institucionalizada. Dada a carestia gerada pela Guerra dos 16 Anos e pela centralidade da economia planificada, bastava que o governo não tivesse interesse em uma iniciativa para que essa iniciativa morresse ou saísse do papel. Fala-se dessa tendência, que eu coloco aqui, entre aspas, falando para vocês, nesses termos em relação ao cinema, no filme Kucha Kanema, O Nascimento do Cinema, ou em termos mais pragmáticos e sociológicos, no livro Sociologia da Arte Moçambicana, de Filimone Meigos, esse autor ele divide as artes plásticas moçambicanas em dois períodos, tanto por questões estéticas, mas também justamente por essa questão da institucionalização da arte no primeiro período do pós-independência. A imprensa nacional, no caso da literatura, estava aqui sob tutela do INLD, Instituto Nacional do Livro e do Disco, o órgão da Frelimo, responsável por publicações, porém haviam periódicos que, ainda que fossem subsidiados pelo governo, guardavam certa autonomia no que diz respeito à literatura, nas páginas literárias Gazeta, Diálogo e Sacana, que é um pouco posterior. Aqui nós temos uma foto mais ou menos do período da Charrua, um pouco anterior, eu imagino, da antiga fachada da revista Tempo. E, segundo a Maria Benedita Bastos, e nesse aspecto eu concordo com ela, o coração da tensão entre esses escritores e o Estado, os escritores aqui quase como sinônimo da classe intelectual moçambicana, vai ser a controvérsia em torno do concurso literário da revista Tempo. Bom, essa controvérsia, o que foi ela? Na verdade, foi um concurso literário que não teve vencedor. O júri se pronunciou depois e disse:
todos os textos estavam horríveis, nenhum deles era literatura de verdade, não vamos dar prêmio para ninguém. O texto melhorzinho foi o do Guilherme de Mello, então ele ganha uma menção honrosa, mas o prêmio não é atribuído, e isso gera revolta. A querela, ela acontece entre 80 e 81, há muito debate, principalmente nessas plataformas literárias, Gazeta, Diálogo e tudo mais. E esse trecho da carta aberta do Luiz Carlos Patraquim, que coordenava a página literária da Gazeta, resume bem o sentimento crítico dos escritores à estética imposta pela Frelimo. Vamos ler aqui. As obras concorrentes que lemos nos falam sobre o socialismo bom, colonialismo ruim, sofrimento doloroso, bem como guerrilheiros heróicos e colaboradores covardes. E tudo isso muito mal escrito. A produção literária não é essa abordagem simplista, nem esse clichê. Aí eu acho que não é por acaso, não é coincidência que em 82, a querela, tudo isso estava acontecendo, tem discussões que antecedem a querela, basicamente isso aí é onde isso se cristaliza, mas em 82 nós temos a fundação da Associação dos Escritores Moçambicanos. Em agosto de 82, há uma cerimônia oficial da Conferência Constitutiva da AEMO, e nos arquivos da AEMO eu consegui ter acesso à ata dessa reunião e todas essas questões referentes a poder expressar o lirismo, a como que se deve abordar temáticas de interesse do partido, qual o lugar da oralidade na literatura moçambicana e na cultura moçambicana, tudo isso aparece nesse documento que cria essa instituição que, na verdade, é fruto de uma grande negociação entre os intelectuais e o Estado. Esse documento é fantástico. Nós podemos ver, nós não só vemos os aspectos, como esses aspectos que eu citei são pontos de tensão entre os intelectuais e o Estado, como também o próprio formato que a associação assume, nenhuma organização democrática de massas, nem um sindicato, reflete essa situação sui generis de negociação entre intelectuais e Estado. Vamos ler rapidinho a passagem da ata aqui, ó. A questão crucial era que tipo de associação se tratava. Um sindicato, uma organização democrática de massas? Ele, aqui, a gente está falando do Fernando Ganhão, que é um escritor de poesia de combate e membro da Assembleia Popular na época, então um político moçambicano que está ali falando, prosseguiu dizendo que, geralmente, integramos esse tipo de associação a estruturas já estabelecidas, e esta se desviava um pouco disso. Por outro lado, essa relutância em remover o caráter neooficial tem traços separatistas, dissociados do que realmente desejamos. Queremos que esteja ligada ao processo revolucionário. Então, exigência do governo. Queremos que você esteja ligado ao processo revolucionário. O que decorre dessa liberdade é independência do ponto de vista da gestão. Então, a gente vai deixar vocês gerirem. Mas vocês têm que ainda trabalhar. Vamos trabalhar para construir a revolução aqui. É basicamente isso. Não tem muita conversa, não. Nesse documento, um dos aspectos fundamentais eram que os escritores da gestão tivessem liberdade também para poder desenvolver as novas gerações que viriam a dar surgimento à instituição da literatura, dar seguimento à instituição literatura moçambicana. E aí não é à toa que no ano seguinte, em 83, há um chamado do escritor Rui Nogar aos jovens autores. Cerca de 60 desses jovens autores se reuniram na EMO devido ao chamado. Esse encontro foi um verdadeiro encontro geracional, levou à criação de um ambiente que funcionava como uma oficina de escrita. E o ponto de encontro de toda a intelectualidade moçambicana, de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane a ministros, poetas, músicos. O Juvenal Buquani, na autobiografia dele, que ele foi o fundador e primeiro coordenador da Charrua, explica que, apesar dessa iniciativa ter resultado em um grande amadurecimento dos jovens escritores, os textos que eles desenvolviam, ninguém considerou publicar os escritores, esses jovens. Ora, em última instância, os meios materiais para a publicação de livros estavam na mão da Frelimo. Então, como publicar o que escrevemos, desenvolvemos e amadurecemos durante um ano? Esses jovens escritores de 83, 84 ficaram lá escrevendo, tomando crítica, e não vão ser publicados. Em última análise, foi isso o que deu origem à revista Charrua. Os autores da Charrua falam que é exatamente isso. Eles falam abertamente em entrevista. E, assim, o trabalho que esses fundadores fizeram foi fenomenal. No Brasil, a gente tem uma expressão que é arte de guerrilha, que é basicamente fazer algo completamente independente, realmente com unhas e dentes, mão na massa,
E, bem, eu acho que se encaixa para descrever o que foi a revista Charrua. Os fundadores foram Juvenal Bucuani, Pedro Chissano, Ungulane Bacacossa, Elder Mutea, Eduardo White e o artista Ida Sitembe como ilustrador. Desde a primeira edição, estavam também Tomás Vieira Mário, jornalista que efetuava principalmente as entrevistas. Os escritores, hoje também muito prolíficos, se juntaram a essa iniciativa depois, como Marcelo Panguana, Suleiman Cassão e Armando Arthur. A revista contou com um capital inicial de 20 mil meticais, desembolsado pelo historiador português José Capella, através de contatos feitos por Eduardo White na Embaixada Portuguesa. Vejam bem, não havia nem 10 anos que tinha sido feita a independência de Moçambique. Moçambique tinha acabado de reatar contato com Portugal, e o Juvenal Bucani enfatiza na sua autobiografia sobre a história da geração charrua que a identidade de José Capella como verdadeiro patrocinador da primeira edição foi mantida em segredo a pedido do Capella. Isso é interessante, essa questão de negociação política, relação Portugal-Moçambique, eu acho que está bem expressa nesse pedido de sigilo. Enquanto o Eduardo White fez esse contato individualmente, em absoluto sigilo, apesar dos seus colegas. A revista era impressa na imprensa nacional, onde alguns funcionários públicos, amigos dos fundadores, cobravam uma taxa simbólica pela impressão. As impressoras rotativas mencionadas por Bucuani são muito provavelmente do modelo Offset Holland, adquirido em 1937, mas que, segundo os funcionários da imprensa nacional, foram descartados e não fazem mais parte do acervo das máquinas. Eu visitei a imprensa nacional para ver as máquinas e elas provavelmente foram descartadas, mas eles têm uma publicação muito completa em relação a todos os equipamentos que já passaram pela instituição. Então, foi a partir disso que eu acho que foi desse modelo aqui. O sucesso da revista foi tanto que chamou a atenção de todos os jovens escritores que, com o espaço restrito para publicação, que fugia ao modelo oficial, se animaram em contribuir para a revista. A revista chegou a ter o patrocínio das linhas aéreas de Moçambique, mas também, dependendo do quão escasso tivesse o papel, os escritores relatam pegar restos de rolo de papel da revista Tempo para poder lançar novas edições, relatam roubo de material, o que acontecia devido, provavelmente, à carestia do período, e dentre outras dificuldades que teve que enfrentar a iniciativa independente da revista Charrua. Por ser uma revista independente, nascida de uma iniciativa de um pequeno grupo de jovens, o periódico durou apenas 2 anos, publicou 8 edições, cessando sua publicação em 1986, em dezembro, se eu não me engano. Mas deixou um grande impacto por ser um periódico subversivo, crítico à política do governo. Os textos da revista são muitos de um erotismo pungente, principalmente pela presença do Eduardo White, que visava a contestação das medidas contra a corrupção moral da Frelimo. Do mesmo modo, há textos extremamente críticos aos abusos e hipocrisias do governo e também retratam as tensões e a miséria que a Guerra dos 16 anos provocava. Esses dois poemas aqui são muito interessantes. Vamos ler eles bem brevemente. Nas crostas soltas da noite. Nas crostas soltas da noite existe uma brasa pelos ventos levada, ventos quentes do bosque cruzam-se na negrura a esfolarem crostas de África, e um bosque sangue são homens desta terra esfolando crostas da noite, do Carlos Paranona Rufino Rock. E a gente tem Raiva, que é uma canção vinda de uma música do Nathaniel Ngomani, que é professor e músico também. Deixai que se fartem os sacanas, e seremos a cruz da vida, e seremos o ódio encrespado, no suor do escopro, e dos corpos, e seremos raiz e embondeiro, e seremos tudo, tudo, e mesmo terra, seremos mesmo terra. Enfim, são poesias muito. Essa da esquerda, eu acredito que mais dolorosa, sensível, lírica, dessa experiência da tensão de viver o sítio militar que Maputo vivia naquele momento, e Raiva, uma poesia muito mais afrontosa, muito mais incisiva. Sabemos que não se tratava de um período onde a postura crítica, esse tipo de postura crítica, era endossada. Muito pelo contrário, muitas vezes ela era pesadamente punida. Então, como ninguém foi punido por publicar isso? Eu me perguntei durante a minha pesquisa. Eles chegaram a ser advertidos, mas graças a Deus ninguém foi preso. Mas por quê? Ora, vejamos quem que eram os responsáveis da EMO por regular e alinhar o que se fazia, que se fizesse os interesses do partido ali. A classe intelectual dos escritores que já estava há pelo menos 5 anos criticando abertamente a postura da Frelimo em relação à literatura. A fotografia a seguir, a gente vê, é uma fotografia da cerimônia oficial de inauguração da EMO,
E a gente vê ao centro José Craveirinha, então presidente da Assembleia da EMO, membro da comissão organizadora da Conferência Constitutiva da EMO, e, na época, o poeta mais importante de Moçambique. Ele ergue o punho, percebam, na altura do queixo, enquanto os outros levantam acima da testa. A julgar um pouco pela linguagem corporal do Craveirinha, havia uma exasperação com a Frelimo e um sentimento muito provavelmente partilhado por seus pares. Trata-se, então, de uma evidência visual que pode explicar o porquê dessa tolerância demonstrada pelos mais velhos em relação à rebelião dos membros da charrua. Quem estava na coordenação da EMO na época da charrua era o escritor Rui Nogar. E ele mesmo, apesar de ter sido preso pela PIDE e ter participado ativamente da guerra de libertação, de fazer parte do alto escalão do partido, ele estava sendo censurado. Apesar de ser uma pessoa de confiança da Frelimo na EMO, pelos relatos que os escritores da charrua, que na época eram jovens, que coletamos para a nossa pesquisa, os mais velhos são referenciados como nossos gurus, nossos mestres, nossos professores. E aí, na minha interpretação, assumir essa postura professoral e não de censura foi uma escolha e prioridade dos escritores mais velhos, apesar dos interesses da Frelimo. Nesse aspecto, a gente usa um conceito em história chamado agência, agency, que vemos para a constituição da charrua enquanto fenômeno, enquanto publicação que pode existir, temos uma agência tanto da audacidade desses jovens que se propuseram a fazer o projeto, quanto também uma agência desses mais velhos de permitir que eles o fizessem e guiassem durante o caminho. Esse aspecto tem implicações políticas interessantes também, que discutiremos na conclusão, mas vamos fechar o raciocínio só para eu explicar essa foto para vocês, que apesar de ser um pouco posterior à publicação da charrua, é uma foto de 87, ela ilustra bem essa relação de mentoria que se desenvolveu no seio da EMO, entre os membros mais experientes, representados aqui por Rui Nogar, e os mais jovens, Eduardo Aide e Juvenal Bucuani, não à toa dois dos fundadores da charrua. Bem, em conclusão, qual o futuro dos escritores da charrua? Pode-se dizer que se o papel da EMO era criar novos escritores, se isso era uma das tarefas que a EMO tinha que cumprir, ela foi bem sucedida, porque muitos dos escritores da geração charrua estão entre os mais prolíficos da história do país e são representativos até hoje da literatura moçambicana. Além disso, muitos dessa geração também sucederam seus mestres na coordenação e gestão da Associação de Escritores. Então, muitos deles já foram coordenadores, enfim, assistentes, e participaram da máquina ali da associação. E o que essa história tem a ver com a política de Moçambique? Por que a gente estuda história cultural em link com a história política? De um ponto de vista mais direto, não só os textos são extremamente políticos, representativos daquele período histórico-econômico, os debates que foram desenvolvidos ali permeavam toda a vida cultural intelectual de Moçambique, influenciando também a política do período. Então, a gente vê uma influência direta dessa arcabouço cultural que se construiu ali dentro da EMO, cristalizado na charrua, influenciando a política de Moçambique, principalmente quando o escritor Filimone Meigos, em entrevista, conta como que na atual Constituição de Moçambique consta contribuições que vinham diretamente das críticas efetuadas pelos jovens que constituíam a charrua. Outro sim, de uma maneira mais indireta, lendo o subtexto da história da charrua, ela só existe também porque os mais velhos, Rui Nogar, José Craveirinha, Albino Magaia, com o perdão da palavra, eles já estavam pé da vida com a Frelimo. Então, essa geração mais velha, que eram censores de jure e mais professores de facto, a aceitação que a Frelimo tinha com a decisão dessas figuras, mesmo que o produto final fosse subversivo, levanta algumas hipóteses sobre a dinâmica de gestão do partido em relação à cultura. Essa permissividade pode indicar que as decisões e o programa político não eram tão centralizados assim. Podemos inferir que o projeto político não era algo tão forte ou tão presente no que diz respeito à ação, dependendo mais da iniciativa e interpretação dos quadros menores e mais espalhados que o partido atribuía para cada instância. Quando falamos então que o partido era presente em tudo e autoritário, podemos pensar que muitos desses abusos e autoritarismos também dependiam da vontade e do gozo de quem a Frelimo colocava em instâncias X ou Y. No limite, essa má gestão que conhecemos pode ser resultado dessa descentralidade, para não dizer desorganização de ação, que dava uma autonomia e autoridade, por vezes desmedida, a quadros menores da Frelimo.
Aqui, se eu tiver o tempo, contar uma breve anedota que surgiu nas entrevistas também. Eu acabei não falando das escritoras femininas, me concentrei mais na revista, que era extremamente masculina, mas eu cheguei a entrevistar a Lilian Montplet e ela fala de uma história que ela chegou a ser presa durante o período pós-independência, justamente porque isso foi a vontade de um policial, de um agente da Frelimo que enfim, não gostou da gestão dela de uma escola, teve um quiprocó. E aí esse tipo de anedota, esse tipo de interação com quadros menores e mais espalhados da Frelimo, eu acho que casou muito bem para a gente entender esse caso da charrua, que, na verdade, no caso da história da charrua, essa autonomia de ação que foi disputada, assim, né, até no período ali da Constituição da EMO, saiu um pouco pela culatra, porque o resultado foi o florescimento de uma literatura crítica, uma literatura muito representativa do que era Moçambique durante o período pós-independência, e o florescimento, na minha opinião, de uma das literaturas mais interessantes que conhecemos na língua portuguesa. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu tenho. Muito obrigado, Jacqueline. Acho que conseguem me ouvir. Ah, muito obrigado, Jacqueline. Você sempre tão, tão entusiástica, tão fazendo-nos concentrar na apresentação. Eh, eu me lembrei, eu devo ser quer dizer, pelas caras, eu devo ser um pouco mais velho que as pessoas aqui. E aí eu me lembrei de uma poesia que era, eh, que a gente aprendia na creche, não sei como é que se chama creche no Brasil, nos primeiros anos é creche também, exato, exato. E era na década de 80, eu sou muito pequenina, do tamanho de um botão. Levo o papá no bolso e a mamã no coração, né? Então, quer dizer, isso mostra que, quer dizer, no Moçambique, pós-independência, a literatura, quer dizer, não estava confinada só aos livros ou às elites, mas, quer dizer, penetrava no nosso, no cotidiano, né? Na infância, no corpo social, né? E ligado a esse discurso da frente que você muito bem mencionou, ela funcionava como uma ferramenta de construção de identidade nacional, de formação desse homem novo e quer dizer, extensão simbólica da luta armada no campo cultural. E penso que a sua apresentação mostrou muito bem como que, ao mesmo tempo, essa instrumentalização gerou tensões, né? Que explicam o surgimento de projetos literários alternativos, como o da Charrua, que reivindicam uma autonomia do literário frente ao político. Então, muito, muito, muito obrigado por essa apresentação. Eu não sei se eu posso, eu queria. Eu começo com se calhar, um reparo e duas questões antes que eu reparei, depois eu tenho outras. Eh, Você fala que o Instituto Nacional do Livro e Disco é um órgão da Frelimo responsável a publicações. Eu acho que não. O Instituto Nacional do Livro e Disco é uma instituição ligada ao Ministério da Educação e Cultura. Exato. Então, acho que o Departamento de Trabalho Ideológico é do Partido Instituto Nacional do Livro, mas, quer dizer, como a gente tem o partido funcionando, como, então, exato. Depois, acho que seria interessante, eu gostaria muito em relação a esse concurso literário da revista Tempo. Acho que seria interessante saber quem que fazia parte dos membros do júri desse concurso. Acho que seria muito legal a gente ter esses nomes, né? Eu começo com estas duas, não sei se abro, não sei como é que fazemos. Você anota uma primeira rodada e depois nós vamos ter umas outras, pode ser? Tudo bem? Então, eu abro essa rodada para os participantes, as pessoas que estão aqui com a gente, por favor. Você continua sem som, Jaqueline.
Você continua sem som. O Eu seu achei, eu som. achei, eu achei que a gente fosse pegar mais perguntas. Desculpa, eu tava esperando. Ah, não, 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 vamos pegar sim, vamos pegar sim. Tô Ok. tranquilo, tô tranquilo. É que você está fazendo sinais, etc. Eu vou dar uma olhada, porque eu acho que eu tenho um artigo que mostra rapidinho quem que eram essas pessoas do. Eram acho que três ou Ok. quatro pessoas do júri. O Patraquim, ele fazia parte da. Ele era coordenador da Gazeta, né? Então fazia parte, estava ali no meio, mas eu não lembro de cabeça o nome das pessoas. Vou dar uma... Quer dizer, para essa discussão, acho que seria interessante nós sabermos, quer dizer, quem são os membros do júri para a gente perceber, quer dizer, tipo de discursos e essa polêmica toda que você trouxe aqui. Ok, Dércio, por favor. Sim, obrigado, Canivete. Eu tenho aqui ah, duas questões para a Jaqueline e já agora obrigado por partilhar esta comunicação que acho interessante e pouco discutida até em algumas vezes essa questão da relação entre a história e a política, a questão da história cultural, e etc. Mas eu, se percebi bem, a Jaqueline estava a dizer que a Charrua chegou a ter patrocínio das linhas aéreas. E a minha questão ali é mesmo de uma curiosidade. Como é que explicaria esta revista crítica do regime, se podemos considerar, se concorda que é uma revista crítica do regime, que chega a conseguir um patrocínio de uma empresa estatal num contexto de muita censura, se assim quisermos dizer. E a outra questão é relativa ao tipo de crítica que esta revista faz. Nós, quando olhamos, por exemplo, para o Centro de Estudos Africanos, no mesmo período, também apresenta algumas críticas, mas as críticas que muitas das vezes nós encontramos no Centro de Estudos Africanos e mesmo na própria Universidade Eduardo Mondlane, é uma crítica mais às insuficiências do Estado e não necessariamente críticas às escolhas do Estado. Ninguém questiona porque é que decidimos implementar, por exemplo, as aldeias comunais. Ninguém questiona porque é que temos a operação produção, etc. Mas há mais um diálogo em torno de falta isto, falta aquilo nesses locais. Qual é o tipo de crítica que encontra na revista Charrua, assim, se puder dizer? Claro, eu vou Obrigado. começar respondendo o Canivete. Ah, Deixa eu ver ó, um momento só, Jaqueline. Não, não sei, é porque foram quatro não sei perguntas. se há mais, não sei se há mais alguém que gostaria de colocar alguma questão, só para a gente fechar essa primeira rodada. Yeah. Estevão, eh, Yeah. Olá. queres colocar alguma questão? Não, não, estou Ah, acompanhando, estou a ok. entrar agora, só. Ah, tá bom, tá Estou bom. atrasado, obrigado. Jaqueline, quatro tá bom ou podemos ir mais? Perfeito. Ó, para responder você aqui, eu te passo a referência depois, esse artigo é ótimo. Uhum, Ele é relendo a literatura dos anos 80, é dessa autora que escreveu desse texto que eu articulei bastante. Era formado por Álvaro Belo Marques, Bruno da uhum, Ponte, Gulamo Khan, Luiz Carlos Patraquim e Willie Waddington. Vou colocar aqui no chat o nome dos ok. membros do júri da Uhum, controvérsia. uhum. É, Mas é assim, depois, mais ou menos é uma biografia destes para a gente saber quais eram, o que é que eles pensavam, que direção eles tomavam, o que é que eles. Exato. claro, ó, eu posso falar do Gulamo Khan e do Luiz Carlos Patraquim, os dois são escritores, mas o Uhum, Gulamo Khan mais velho. O Luiz Carlos Patraquim, apesar dele ter uma idade parecida com o pessoal da Charrua, ele fala que não, mas na minha opinião ele é parte da mesma geração, porque do ponto de vista social a gente entra aí a questão da idade, a questão da formação e tudo mais, mas ele se insere no mercado de trabalho muito antes por uma questão mais de privilégios mesmo, de acesso ao meio literário. Ele se eu não me engano, não sei se é nascido e criado ou só criado em Moçambique, mas ele é português também. Então, tem todas essas questões que eu acho que, assim, de uma maneira geral, o insere na literatura de uma maneira mais
precoce que os seus companheiros de geração. Com relação aos outros, eu não conseguiria falar, mas eu posso falar do posicionamento da revista Tempo de uma maneira geral, pelo menos da Gazeta, que era a página literária da Tempo. Eles prezavam pela qualidade, assim como a Charrua se dizia prezar pela qualidade dos escritos, a Gazeta da revista Tempo, eles tinham esse apreço pela literatura que provocasse alguma coisa, que provocasse alguma sensação, que provocasse alguma reflexão mais profunda e que não fosse só uma repetição de palavras de ordem, que era o caso da literatura instrumentalizada. Então, esse era o posicionamento ferrenho assim da Gazeta, que era coordenada pelo Patraquim na época, inclusive. Eu respondi a tua pergunta, não sei se faltou alguma coisa. Não, não, tá legal, tá legal. Com relação ao patrocínio, justamente, essa publicação, ela existia, e aí eu acho que entra um pouco da questão da pluralidade. Eu não consegui ter, é uma excelente pergunta, eu não consegui ter acesso à pessoa que aprovou esse patrocínio. Assim, o que consta é que esse patrocínio existiu. Isso aparece tanto publicado na autobiografia do José Bucquani, como foi confirmado em entrevista por outras pessoas. Então, de fato, sabe quando a gente está viajando de avião e tem aquela coisinha para ler, assim, uma revistinha, uma coisinha. Então, era uma revista de poesias que as pessoas poderiam ler enquanto estavam viajando. Não sei quem que estava encabeçando essa estatal, mas o que eu posso dizer é que a charrua ela era, de certa forma, protegida pelas cabeças da Frelimo que estavam na AEMO, entende? Então, tudo estava sendo mais ou menos supervisionado principalmente o Rui Nogar. O Rui Nogar, ele aparece muito nas entrevistas, não só comigo, hein? Eu também mobilizei entrevistas com Michel Laban e com o Patrick Chabal, e fala-se de como que o Rui Nogar, ele era os olhos da Frelimo na AEMO, mas, ao mesmo tempo, ele era um grande mentor. Então, eu acho que o fato de ter alguém que era tão proeminente dentro do partido, né? Porque era um militante antigo que participou de todo o processo de libertação, eu acho que isso fez muita diferença para passar esse paninho para essa revista. E, tipo, aí também tem uma questão social interessante, porque o fato de ser uma geração mais jovem, a gente tem uma infantilização da postura crítica desses jovens. Quando o partido vai questionar, o Rui Nogara ele responde: são só meninos, estão brincando de fazer poesia, deixa eles. Não tá vendo? Eles só vêm aqui para tomar uma cervejinha, escrever umas coisas, falar de mulher, entendeu? Essa poesia erótica é coisa de menino, estão aí na flor da idade, entende? Então, eu acho que essa questão geracional ela também tem um peso a partir do momento que infantiliza-se a crítica de uma maneira positiva, assim, mas infantiliza-se para proteger mesmo, sabe? Porque tinha poesias muito. Foi no mesmo período que o Ungulani publicou aquele texto clássico dele, que é com Fala lá. relação ao roubo de sapatos. Esqueci. Ok, ok. Sim, eu esqueci o título do texto, que vergonha. Mas que basicamente ele termina com a frase icônica, né? A pátria está a fornicar-me, e ele foi advertido, né? Formalmente, a Frelimo foi na EMO conversar com o Gulani por causa disso. E quem acobertava muito, acho que é essa palavra, quem acobertava muito eram os mais velhos da EMO, que eram de confiança da Frelimo, mas acabavam passando muito pano assim para os mais jovens. Não sei se eu respondi, não sei se Tinha a mais questão quais eram, acho que o Décio tinha a última questão do Décio, não? Sobre, acho que Sobre a eram questão os principais. de que tipo de crítica nós encontramos na revista Sim, Charua, no sentido perfeito. de. Olha, se vocês me permitirem, na Tem minha permissão para dissertação, tudo. imagina, ó, eu ia abrir a dissertação aqui para ver, porque eu chego a fazer uma classificação mesmo do conteúdo. Eu peguei todos os poemas, contos vou abrir aqui a dissertação enquanto eu falo com vocês e classifiquei em 5 categorias diferentes. Textos que falam sobre um passado, principalmente mobilizando essa questão da tradição, da oralidade, do respeito aos mais velhos, dessa cultura moçambicana local, por assim dizer, e que aí fica num limbo entre a questão tradicional que é presente
e reflexões sobre o passado, há contos que meio que se passam antes da colonização, entende? Por outro lado, a gente também tem textos muito líricos, e aí eu acho que o Eduardo White tem uma citação incrível, que ele é interpelado durante uma entrevista perguntando por que você escreve sobre amor, você não escreve sobre política? O amor, ele é político. Então, você falar de amor num período que se você andasse de mão dada com o seu namorado, você podia parar numa reeducação, de uma certa maneira, uma crítica, uma subversão, falar do que vem de dentro, do coração, da questão fisiológica mesmo, assim, do que é o tesão, do que é o sexo, e isso entra muito afrontando a moralidade, essa moralidade que o homem novo tinha, né? Quando se fala do presente, fala-se muito de hipocrisia, não se critica as políticas de maneira aberta, isso é fato, é tudo muito bem. O Armando Arthur ele usa mascarado, ele usa artimanhado, enfim, é tudo muito bem trabalhado literariamente. Eu acho que parte da riqueza lírica, da riqueza literária desse período, vem um pouco disso também, porque você tem que transformar tudo em metáfora, transformar tudo em alegoria, para que isso passe de uma certa maneira. Entende? Então a censura está aí presente até por essa riqueza de lirismo, na minha opinião, e a Teresa Manjate falou isso também, e concordo muito com ela. Que mais? Você tem textos sobre o futuro, você tem textos que criticam e perguntam se tem futuro para Moçambique, esse desespero mesmo da guerra, de uma certa maneira. É, E aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. E assim, além disso, também se pergunta muito o que é ser escritor. Isso é uma temática, a temática profissional metalinguística, ela aparece de maneira muito recorrente, assim. Aqui, ó. Você tem, tá em francês, mas eu vou passar um panorama geral para vocês. A gente tem a divisão em rubricas, em tópicos da charrua, porque a charrua tinha, por exemplo, personagens. Aí vamos falar de grandes personagens da literatura moçambicana. Então a gente vai fazer um ensaio sobre o José Craveirinha, por exemplo. Nova Hora, a gente vai falar de poesias completamente inéditas dessa geração mais jovem. Escolarte, você tinha pessoas que estavam ainda na escola, que enviavam poesias para a Charrua para serem publicadas. Voz dos Nossos Avós trazia a questão da oralidade com provérbios moçambicanos e tradução para o português. Bem, aqui com relação ao conteúdo e à crítica, dá para se mapear com relação a cada número da charrua. Aqui a gente tem os textos que falam do futuro, principalmente textos muito catastróficos, ansiosos, assim, sobre o que se tinha futuro para Moçambique. A questão do presente, aparece aí a questão política presente, muito. Os textos do Ngulane Bacacossa tem um texto muito interessante sobre um professor chamado Sabonete, que sobre eu acho que isso vem da experiência do Ngulane também enquanto professor, dele discutindo o que é o socialismo com os seus alunos. Mas ele faz tudo isso muito ludicamente. Ele faz isso a partir da conversa com crianças, entende? Então você não fala diretamente. E aí uma coisa que eu acho interessante, tem uma entrevista em específico, que é a única entrevista que não está assinada, é só uma entrevista com Orlando Mendes, quando ele foi para um campo de reeducação no norte de Moçambique, e ele volta, e creio que aí era um pouco a Frelimo falando assim, eles estão fazendo esse periódico, vamos falar um pouco de como que é a literatura, o desenvolvimento da literatura nesses campos de reeducação. E fala-se assim de uma maneira positiva, propagandística, por assim dizer, e muito isso vem da fala do Orlando Mendes, que, claro, era um grande, um militante importante da Frelimo. Então, tem esse documento, sim, na Charrua, que é publicado, e é a única, eu reparei que nenhum deles me falaram isso, tá? Nenhum deles me disseram se estava a favor, se estava contra. Eles ficaram bem de boa, mas eu percebi que é a única entrevista que não está assinada. É como se a entrevista tivesse só brotado ali, entendeu? Então, tipo, como se eles não tivessem participado dessa entrevista. Então, assim, de certa maneira, essa censura, ela aparece nesse sentido, e realmente falta, que falta, acho que não foi possível fazer uma crítica direta sobre o que estava acontecendo. Ok, muito, muito obrigado, Jaqueline. Ah, nós acho que podemos passar para uma segunda rodada.
Não sei, Darcy, tens mais? Estevão? Se não, eu posso começar e aí depois aí vocês podem me seguir. Eu fiquei com muitas coisas na cabeça e espero. Vamos lá ver se eu consigo passar isso. Jacqueline, eu queria. Você fala dessas tensões. E eu queria perceber, porque, quer dizer, alguns trabalhos que eu li, eles eh, eh, me diziam que, quer dizer, colocavam muito em causa essa ideia de que a charrua rompeu com a tradição, etc. Então, eu queria perceber de você essa dinâmica entre continuidade e podemos falar dessa. Queria que você pensasse um pouco essa questão da continuidade e ruptura. Nós podemos dizer que a charrua realmente ela rompeu com essa tradição que você falava dessa desses intelectuais revolucionários, dessa poesia de combate, ou apenas ela vai modular aspectos formais e temáticos como esses temas que você falou agora, né? É, uma outra questão que eu coloco é que quando você fala da geração charrua, quer dizer, como um bloco monolítico, como se as pessoas elas pensassem da mesma forma, etc. Estamos a falar de diferentes vozes da charrua, quer dizer, quer dizer, do mesmo jeito que há tensões, não há tensões, como é que nós não há conflitos, não há tensões nesse grupo de escritores. Ah, e uma outra questão que eu gostaria que você refletisse tem a ver com essa questão da posteridade. Você falou que muitos destes escritores quer dizer, tornaram referência na literatura em Moçambique. E a minha questão é até que ponto a charrua pode ser vista como um legado coerente e duradouro na literatura moçambicana, né? Eh, e E poderíamos problematizar isso, por exemplo, em relação à marginalização de outras vozes, né? Gostaria que você pense, que você desse a sua opinião em relação a estas três questões, né? Não sei se há mais, para além destas três que eu coloquei, não sei se há mais questões. E se não houver, Jaqueline, eu faço mais uma, e tem a ver muito com aquilo que eu trabalho, com questão de. E ligado a essa questão, dessa última questão, o Ngulane Baca Costa vai publicar em 1987 o Alalape, onde ele critica essa memória oficial que coloca Ngungunyana no centro e ele apresenta um cunhano como um usurpador, etc. Quer dizer, desafiando essa memória oficial, né? E mais recentemente ele publicou um outro livro com o título Assim não, Senhor Assim não, senhor Presidente. presidente, sim. Exato, exato. Me parece que o que é que você vê aí é um legado, seria mais ou menos esse legado dessa geração. E o Ngulane Baca Costa seria o principal representante, atualmente, na sua opinião, seria o principal representante desse legado da geração Charrua ou não? Eu coloco essa questão a você, por quê? Porque algumas das figuras que você citou fizeram parte, nos últimos anos, 2000 e pouco, começaram a fazer parte da governação
do Armando Guebuza, Filmon Meigos, o Armando Arthur foi ministro da Cultura. Até que Éder ponto Mugueira você também. acha que há aí uma ruptura, uma instrumentalização, uma ruptura com estes valores dessa geração charrua, né? Eh, e outra questão, já para finalizar mesmo, em 77, você falou do José Craveirinha, você falou do Rui Nogar, Albino Magaia. Eles são presos pela PIDE quando da criação da quarta região militar. E aí, depois, com o golpe em abril, eles saem da cadeia, mas aí há um encontro em 77 com a Frelimo, porque eles vão reivindicar o mesmo estatuto com os combatentes. Eh, Nessa reunião, a Frelimo vai identificar, vai analisar o comportamento e vai identificar três grupos, né? Os heróis, os vacilantes e os traidores, né? E muitos deles vão para Matalane para serem purificados, fazer treino militar, etc. Então, e aí depois me parece que é difícil. Você fala do Rui Nogar como uma espécie de reserva da Frelimo na EMO. Então, mas aí, quer dizer, há aí tensões entre essa experiência colonial, mas também uma narrativa oficial que vai sendo construída. Então, essas tensões, elas estão presentes ou não na EMO? É isso, são estas questões que eu gostaria de colocar a você. Eu vou começar de trás para Espero frente não dessa vez. ter, Não, imagina. não Eu acho ter. que eu acho que são super Ok. válidas. Eu acho que assim, essa questão do que o Rui Nogar estava ali para fazer um papel de ficar de olho, isso é meio que unânime em entrevistas até que precedem as minhas, entende? Uhum. Isso aparece, o Patrick Chabal, ele faz umas entrevistas entre 86 e 90 e bolinhas, se eu não me engano. Entre 80 e Uhum. 90, o Patrick Chabal faz uma coletânea de entrevistas. Uma coletânea muito maior é feita pelo Michel Laban, que é o Encontro com Escritores. É, e também, assim, tanto é algo que é dito quando você vai falar da emo e quando a charrua aparece, porque foi assim um pouco que eu conheci o assunto, que eu cheguei nesse assunto para investigação. Eu fui lendo essas entrevistas e a charrua me aparecia como um ponto-chave, entendeu? Então, quando falava-se da charrua e quando falava-se da relação, principalmente para o pessoal da geração charrua, da relação com o Rui Nogar, era essa coisa assim, ele estava lá para ser a Frelimo. O Rui Nogar era a Frelimo na M. Isso era, pelo menos é a sensação que a geração mais jovem conta. Com relação ao rompimento da tradição, aí eu entro muito com a questão do rigor histórico. A charrua, ela desde do agrupamento desses autores, ela é posterior às iniciativas que já seguem essas tendências líricas, principalmente a tendência lírica. A questão lírica era muito presente. O amor, como tema de escrita de poesia, era um motivo de crítica, de censura, uh, o Monções do Luiz Carlos Patraquim, que foi publicado antes da Charrua, foi cacetado assim publicamente por ser um livro mais lírico, mais filosófico. E aí disseram que era uma poesia muito hermética, que o povo não ia entender, que não falava nada de revolução, entende? Então, essas vagas, as primeiras publicações do Mia Couto, por exemplo, que também, na minha opinião, a gente pode dizer que Mia Couto é geração Charrua, e o Mia também falou que, tipo, eu acho que não tem nada de errado se você fala, mas porque quando a gente fala de geração, a gente amplia, entende? Porque eu não estou falando só da revista, do pessoal que publicou na revista. Estou falando do pessoal que estava todo ali sim, que vivendo o cerco de Maputo, vivendo a Guerra dos 16 anos,
e vivendo também a experiência socialista e o que sugere enquanto literatura. E aí, essa geração realmente também, muitos deles com idades muito próximas, todos muito jovens no período, então a gente realmente pode falar de uma geração charrua. Que não sei, mas não sei se a Paulina Xiziane vai gostar. Por quê? Aí você falou das questões das marginalidades. As mulheres realmente eram marginais dentro da revista, entende? A Paulina, ela vai publicar ali também publica em 90, a, a Balada de Amor ao Vento, se eu não me engano, e desenvolve livros que ela já tinha antes, mas que ela não tinha conseguido publicar, inclusive. Que ela já tinha desenvolvido antes, mas falaram, não, a gente quer um livro menor. Tipo, tá, então beleza, então esse aqui eu vou publicar depois. Tu desenvolveu outro, daí toma tempo, enfim. E quando ela fala, ela frequentava o espaço da Emma, Paulina Xiziane, haviam mulheres, esposas ou irmãs que frequentavam esses espaços, mas elas não eram chamadas para publicar na charrua, porque eu estou dizendo que elas não foi algo direto, mas o que se fala em entrevista é que a publicação na charrua era mediante convite. Ah, eu conheço aquele seu poema, não sei o quê. E aí eu acho que a gente está falando de anos 80, esses escritores, acho que eles já muito mais maduros hoje em dia, mas eu acho que entra uma coisa do machismo, entende? De acaba ficando uma coisa meio clube do Bolinha. Não sei se isso fala, porque a gente tem o Clube da Luluzinha e o Clube do Bolinha e Ok, ok. não sei se é a Tá, referência. Tipo entendi. uma coisa assim, o Clube dos Meninos, entende? E Ok. também uma questão também indireta, que quando a gente fala da frequentar esses espaços da emo nesse período dos anos 80, a Lilia Monplet, ela rejeita muito essa questão. Eu não gostava muito daqueles meninos na época. Hoje em dia, não. Ela falando desse jeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu adoro eles, são perfeitos, não sei o quê. Mas naquela época, eu olhava aquela molecada que bebia tanto e não sei o quê. Eu acho que, assim, eu acho não, isso realmente está na dissertação. É uma hipótese. Constitui-se um ambiente boêmio na emo também, que eu fiz um levantamento da economia da emo em linhas gerais, tipo de entrada e saída de dinheiro, e muito do dinheiro que era gasto, pelo menos em segunda metade de 86, era com o centro social. Então, tanto com Ok. cigarro, com bebida, com comida. Então, as pessoas iam lá para passar o seu tempo livre, era um momento de lazer. E essas pessoas, não estou falando que são jovens, ministro, gente políticos, poetas, gente mais velha também, e que esse ambiente boêmio não é muito para moça bela, recatada e do lar, você percebe? Uhum, uhum. Entende? Então, cria-se um ambiente que é rico culturalmente, que vira um grande laboratório de escrita de textos e de desenvolvimento de críticas sobre o país. Daí, entre o que era falado e o que podia ser publicado são outros 500, entende? É, mas que é um ambiente que é boêmio, que é do bar, e que é meio avesso à presença feminina, por assim dizer. Então, esse tipo de marginalidade, ela vem também desse lugar de colocar a mulher dentro do espaço doméstico, a imagem da mulher sempre como... E por aí vai. E realmente, na minha opinião, você tem a Paulina, que ela, assim, se você segue a hipótese de como eu fiz, eu não sei se ela vai gostar do que eu estou dizendo, ela é parte da geração charrua, assim, porque ela foi muito crítica à relação que ela tinha com os meninos da charrua, porque eles a criticaram muito fortemente, porque ela traz a pauta feminina muito forte nos textos dela, e isso foi rejeitado na época, entende? Acho que hoje em dia são outros tempos, mas na época foi o que aconteceu. E com relação ao rompimento da tradição, é posterior. A charrua ela acontece em meados dos anos 80 e o rompimento com a tradição por outros textos, até por publicações da própria revista Tempo, já desde a década Ok. de 70 elas seguiam um padrão que era muito mais que a charrua ela concentra. Por isso que a charrua ela é tão relevante. E aí a gente vai falar do legado da charrua. Ela concentra essa geração, porque você imagina, eu imagino a emo, você tem a intelectualidade moçambicana e um monte de gente que queria ler poesia, ler música que não estivesse no padrão ruim, vamos falar a verdade, era um modelo literário ruim.
entende? Então, uma ausência de cultura mesmo, que falasse com, que tivesse alguma conexão com o povo moçambicano, feita pela Frelimo, a Frelimo falhou ali. Realmente, o que eles estavam produzindo, o que eles estavam financiando, não conversava com o que estava acontecendo, com o que as pessoas sentiam. E aí você tem esse monte de gente, essa tertúlia de gente querendo se encontrar, cria-se a emo, todo mundo se junta na emo, e de repente você tem uma boca de funil aqui, que é por onde saem as publicações, que é essa revistinha independente. Entende? Uhum. Então eu vejo a Charrua um pouco como uma boca de funil dessa intelectualidade que se concentrava aqui na emo. E eu acho que esse é o grande legado da revista. E eu acho que é por isso que a geração pode tranquilamente ser chamada de geração Charrua, porque ela não rompeu. Ela surgiu muito organicamente, mas ela marcou a geração. Sim. Para finalizar, Perfeito. sobre o Ungulani, quando a gente fala de laboratório de texto, assim, até para o próprio desenvolvimento do que foi o Alalap, o Ungulani conta que ele queria ter publicado na revista Tempo um capítulo do Alalap para sentir, medir a temperatura do que as pessoas iam sentir em relação ao texto, e aí fala assim, não, publique na Charrua. Publique na revista independente, não publique na revista que é financiada pelo governo. Ok. Entende? Ele não falou isso nesses Uhum. termos, isso é a minha interpretação, tá? Ok. Mas o que ele falou, ele queria publicar que se vocês abrirem a Charrua, porque tem a reedição, é tanto uma revista que marcou a geração, que ela foi reeditada, todos os volumes foram reeditados, está disponível pelo Alcance. Se vocês forem, acho Ok. que na última edição, você tem a Morte de Imputa. E a Morte de Imputa é um capítulo do Alalap que foi publicado na Charrua, que ele publicou justamente para ver como que as pessoas iam sentir uma obra com esse teor. Então, realmente, funcionou como um laboratório de teste de texto, de desenvolvimento, de formação para os escritores. E havia pluralidade, com certeza, não é um bloco uníssono. A pluralidade Uhum. vem muito do que quem escreve muito sobre o quê. Eu diria que, por exemplo, vamos falar do Eduardo White. Claro que o Eduardo White vai escrever um ensaio ou outro, um texto sobre político ou outro, mas ele vai principalmente se focar no lirismo. O Ungulani, ele vai ser muito da política, ele vai ser muito do conto. O Armando Arthur vai falar muito do futuro e vai ter esse poema muito infantil, infantil no melhor sentido das palavras, tá? Uma poesia Uhum. infantil de fuga para a infância. Uma poesia que vai refletir sobre as questões de ser criança como uma fuga mesmo dessa realidade horrível da guerra. Enfim, então a gente tem pluralidades, mas que vão do estilo de cada escritor, e o objetivo da revista, e eles falam isso abertamente, era dar espaço para todo tipo de pessoa que quisesse fugir desse padrão. Eu acho que é muito daí que vem a riqueza também, é muito plural. Se você lê, tem texto de todo tipo, Ok. mais pesado, mais erótico, mais, enfim. É bem interessante, assim, é realmente Perfeito, perfeito. um documento e tanto, assim. Não, não, legal. Ah, eu acho que, quer dizer, a gente pode pensar em finalizar o seminário, mas como a gente está também numa academia, há uma coisa que é uma pergunta que me suscita aqui, Jaqueline. Você disse que você explicou como é que você chega ao tema, mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre em relação àquilo que já tinha sido publicado sobre a questão da revista Charua, Sim. o que existia e você, eu vejo que você fala da sociologia da literatura, você trabalha com Roland Barthes, você trabalha com Antônio Cândido. Queria que você nos dissesse qual é o vazio que a sua dissertação, o seu trabalho vai preencher em Sim. relação àquilo que já tinha sido publicado sobre essa questão da revista Charrua. Claro, eu acho que a questão está muito na abordagem histórica. Uhum. Eu tinha feito uma comunicação no Centro de Estudos Moçambicanos e teve um debate muito rico com o pessoal das letras, porque aí eu acho que não é nenhum vazio. Eu acho que é uma questão mesmo de debate metodológico, entende? Quando a Uhum. gente vai Uhum. falar, ah, a geração charrua chama geração charrua porque é a charrua que rompeu. E aí você tem algumas suposições que são válidas do pessoal das letras, das críticas literárias, e aí eu vou dizer que a dissertação
do Lucílio Mangiati é uma obra que, se vocês querem ler sobre charrua, foi a primeira obra mais robusta, assim, que fala sobre a história dessa revista, que tem já, que fala das características, muito melhor do que eu posso dizer, porque o que eu fiz, eu cataloguei. E isso, na medida que isso atendia meus propósitos históricos. Mas se você quer Uhum. entender a estética da charrua, eu acho que tem que ler a obra dele, porque ele que é crítico literário, entende? Uhum. E aí, mas aí acho que você pode entrar em alguns anacronismos quando se fala, por exemplo, de ah, é, esse texto da charrua aqui, ele foi um texto programático. Isso é uma hipótese que é levantada pelo Lucílio. E em nenhum momento, nem nas entrevistas, nem na própria charrua, fala-se que aquele texto ali em específico é um texto programático. Você tem vários textos dentro da charrua que discutem o que é ser escritor e o que é literatura moçambicana. Isso era um debate que estava em questão, entende? Uhum. E aí, é por isso que eu acho que ela nem rompeu, nem inaugurou, nem... Enfim, eu acho que entra essa contribuição histórica tem, ao debate literário, Uhum. tipo, como que a gente pode pensar essas gerações, pensar esses diferentes movimentos literários. Eu acho que essa é a contribuição histórica que eu posso dar ao debate literário. E também tem a questão literária que vem para a história, sabe? Eu acho que, do ponto de vista, o fato deles terem conseguido publicar uns textos que são tão críticos num período tão censurador, assim, eu acho que isso diz muito sobre como que funcionava, e foi isso que eu tentei mostrar nessa apresentação de hoje, como funcionava Ok. esse instrumento de repressão. E eu acho que, e aí eu gostaria realmente de trazer a inquietação para vocês, porque vocês manjam muito mais de Moçambique do que eu, e, e trazer essa inquietação mesmo. Será que, quando a gente fala de socialismo moçambicano, era o lado organizacional planificado, socialista, que fazia que essa repressão fosse tão rigorosa, que esse autoritarismo existisse de forma tão pungente, ou existia também uma permissividade com relação à autoridade que tinham quadros menores do partido quando estavam espalhados. Só o fato de você ser da Frelimo, isso já te dava alguma autoridade para você ser autoritário localmente. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Em que medida que Sim, isso sim, também sim. poderia fazer parte da máquina do governo no período? Eu acho que Uhum. esse caso da charrua nos mostra que, de certa forma, existia alguma autonomia de decisão de quadros que estavam mais afastados do que era a Frelimo centralmente. Porque aqui na Emo, mas o que a gente vê na Emo é isso, são os pessoas que estão associadas ao partido e que têm essa autoridade de falar, não, não deixa eles fazerem, não. Não precisa fazer, não. Vai mandar ninguém para a Ok. reeducação, não. Precisa, não. Entendeu? Ok. Ah, E interessante. é, Uhum. eu Não, acho não que foi. foi um outcome, tipo assim, foi um resultado positivo dessa autonomia. Mas eu acho que teve Ok, muitos resultados que não foram positivos, assim, dessa autonomia. Assim. ok. Gente, por exemplo, enviada injustamente, como levanta meu Deus, Benedito Machama, tem um trabalho muito Benedito interessante. Machava. Machava. Benedito Machava, Machava. isso, Benedito Machava. Machava. Ok, Tem um trabalho ok. muito interessante sobre isso, sobre casos de pessoas Uhum. enviadas injustamente, essa autoridade que eu acho que, não sei como que se dava essa denúncia, entende? Uhum. Por Uhum. aí vai. Uhum. Yeah. Não, eu acho que sim, sim, sim. Acho que você levanta. Vamos terminar já. Eu tenho pensado nisso porque há uns dias a Graça Machel, a viúva de Samora Machel, no debate sobre a reconciliação, etc., ela disse que Samora Machel não sabia da morte de Uria Simango, né? E quando a gente pensa nesse poder, a gente pensa que é uma coisa, quer dizer, bem estruturada, bem hierarquizada, etc. E aí ela levanta uma questão quer dizer, não passa para a nossa cabeça como é que Samora Machel não sabia, e aí havia gente ainda com mais poder que Samora, quer dizer, dá a ideia de que essa estrutura ela não era tão homogênea assim e que havia outros poderes, e acho que eu tenho estado a refletir
sobre isso nestes dias e a sua apresentação, ela diz-nos que temos que olhar com outros olhos. Talvez os cientistas políticos eles podem nos ajudar a olhar muito mais para esses. Ok. Muito obrigado, Jaqueline, pela sua apresentação. Eu espero que a gente vai se cruzar noutras oportunidades da FRAM. Darcy, muito obrigado pelo Agora eu tô convite. recebendo a newsletter da Afram, vocês vão me ver assistindo coisas de vocês pra frente. É. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Desejo a vocês um excelente ano acadêmico, né? Que acho que começamos bem com a apresentação da Jaqueline e espero que a gente continue ao longo deste ano. Muito obrigado. Obrigada pelo convite de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de Tchau, bom. tchau. Ok, obrigado. Tchau, tchau.